E falando agora no Brasil, a região norte do país tem a expectativa de recuperar bastante a produção de milho. A expectativa é colher mais de 2,5 milhões de toneladas. E há uma melhora latente na região norte do país em relação à produção de milho, tanto aí considerando o acumulado de primeira e segunda safra. Essa recuperação pode chegar até 22% caso os dados da Conab estejam corretos. Vamos saber como é que fica então a produção região norte do país, considerando todos os estados. Na primeira safra, a região norte deve ter uma produção de 971.200 toneladas de milho. Curiosamente, aqui na primeira safra há uma redução frente à primeira safra da temporada anterior. Entretanto, a segunda safra deve subir forte em relação à última safra, vindo para 1.553.800 toneladas, milho de segunda safra na região norte do país. Aliás, o norte do estado do Tocantins não tem recebido chuvas regulares e isso tem, de certo modo, atrapalhado as atividades de lavoura e principalmente as culturas que estão no solo, como, por exemplo, o milho. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. As lavouras de milho segunda safra não estão com condições climáticas ideais para um bom desenvolvimento, principalmente no estado de Tocantins, porque as últimas chuvas têm ocorrido de forma bastante fraca e com baixos acumulados, e por conta disso é que os índices de umidade do solo não têm elevado. Na maior parte do estado, a umidade do solo fica em torno de 20%, o que não é considerada a umidade do solo suficiente para garantir um bom desenvolvimento para as lavouras. Especialmente no norte do Tocantins, na região de Pedro Afonso, é que as lavouras estão tendo mais dificuldade ainda. Nessas áreas, algumas lavouras já apresentaram até perdas de produtividade. No decorrer dos próximos 5 dias, apenas há tendência para algumas pancadas de chuva bastante irregular no estado do Tocantins e também são pancadas de chuva com baixos acumulados. Na maior parte da região norte, as chuvas ainda seguem ocorrendo de forma menos expressiva, os acumulados são menores. Apenas no estado do Amapá é que deve chover de forma mais expressiva, com acumulados elevados. Agora, ao longo do segundo período, o estado do Tocantins deve concentrar chuvas somente na região mais ao norte, mas ainda são pancadas de chuva de fraca intensidade que não têm potencial para recuperar os baixos índices de umidade do solo. Na maior parte da região norte, as pancadas de chuva ainda seguem ocorrendo de forma mais fraca e com baixos acumulados. Então, pelos próximos dias, não há expectativa de chuva expressiva que possa recuperar por completo os baixos índices de umidade do solo do Tocantins, e as lavouras de milho segunda safra podem seguir enfrentando dificuldade no desenvolvimento.